A paz do Senhor, a todos os irmãos que estão nos acompanhando em mais esse domingo, nessa lição de número 6 do nosso trimestre, último trimestre de 2024, onde estamos estudando, desta feita, as promessas de Deus, que tem como título a lição, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E na lição de hoje, do dia 10 de novembro, a lição de número 6, nós temos como título da lição a promessa de cura divina. O texto áureo encontra-se no capítulo 53, versículo 4 do livro de Isaías. E o texto diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática nos diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. É uma realidade e que temos visto diversas vezes Jesus operando maravilhas ainda hoje, porque Ele cura sim. Então, a leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías, capítulo 53, dos versículos 1 ao 5. Depois passaremos para Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E logo a seguir, Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, do 1 ao 5. A quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Mateus capítulo 8, do verso 14 ao 17. Diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, a seguir, Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, que diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é? Nós vemos aqui que nesses 3 textos que lemos, um do Antigo Testamento, outro já nos Evangelhos, né? Mateus, um dos Evangelhos, e depois nas cartas, né? Tiago, capítulo 5. Então, nós vemos em Isaías, capítulo 53, uma profecia. Era uma profecia que apontava para Jesus, para o Messias, para o nosso Redentor, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus, ele já, no seu ministério terreno, na casa da sogra de Pedro, quando ele chega, na casa de Pedro, aliás, a sogra de Pedro estava com febre, estava enferma, Jesus toca-lhe a mão e ela é instantaneamente curada.
e passa a os servir. O texto é claro que ela é curada, a febre passou, tudo de mal que ela estava sentindo passou, e ela recobrou o ânimo e ela conseguia trabalhar servindo, fazendo comida e servindo-os de uma forma que foi notória a cura que havia sido operada. E já lá em Tiago, né, que quando vemos em Isaías é uma profecia, o cumprimento dela em Mateus, né, e não só nesse texto de Mateus, mas em várias outras passagens onde Jesus curou enfermos. E já em Tiago, já é a sequência do cumprimento dessa profecia. Né? Já é a sequência porque Jesus, através da sua igreja, continua operando maravilhas, continua operando milagres. Né? Lembro-me agora do texto em que João, o Batista, ele manda um dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias ou se haviam de esperar um outro Messias. E aí Jesus responde com um trecho da palavra de Deus que diz que os enfermos são curados, os coxos são levantados, os endemoniados são libertos e a palavra de Deus é anunciada. Ou seja, ele estava mandando dizer ao seu primo, João Batista, de que ele era o Messias, que estava ali o Messias, que o Eu Sou, o Verbo encarnado, estava conosco. Né? E aí, nessa lição, que trata de cura divina, né, vem desde o Gênesis, né, Deus, desde a queda do homem, aonde entrou a doença, nós vamos ver isso mais adiante, né? Mas no plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso, no Antigo Testamento, ele fala sobre isso, e ele apresenta-se, inclusive, como o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que debela as enfermidades. Né? Então, já no Novo Testamento, as curas divinas são a parte integral do Evangelho. Elas realmente fazem parte do Evangelho. Por quê? Porque é um sinal para aqueles que não creem. Quando veem o operar de Deus, né, na vida daquele que estava enfermo, na vida daquele que era impossível uma cura pelos métodos humanos, pelos métodos tradicionais da medicina, então compreende-se que é uma atuação do Espírito Santo, do Senhor, e muitos vêm ao Evangelho por causa dessas curas. Né? Lembrando que a enfermidade ela entrou com a queda do homem, né? Porque Adão foi feito um ser que era para ser eterno, é um ser que não conhecia a morte. Quando ele pecou, aí entrou a morte, aí que Deus deu a Adão um prazo de vida, né? Com a profecia messiânica já vai tratar dessa queda, já vai tratar de apontar para aquele que poderia e que viria e que pode resolver este problema da queda do homem, né? Então, né, nessa introdução, né, devemos ressaltar que esse desejo de Deus de curar o seu povo, de curar-nos, de ter um povo sem enfermidades, é um desejo desde o Antigo Testamento. E assim o seremos quando estivermos com Ele na glória, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá doença. O homem não foi feito para a morte, o homem não foi feito para a doença. O homem foi feito para o louvor da glória de Deus, para que esteja eternamente glorificando e louvando ao Senhor. Então, a profecia messiânica de Isaías, como nós já falamos no capítulo 53, ela aponta para a obra do Calvário. Né? Lá no Calvário, o homem, nessa obra perfeita, o homem seria redimido, liberto do império do pecado, salvo, né? Salvo da condenação eterna, e também recebe cura de doenças por causa do Calvário. Como lemos lá no texto áureo, ele diz:
pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, trata de cura também, né? Então, com essa obra que Isaías apontava e com o que aconteceu na cruz do Calvário, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com o cumprimento dessa profecia, nós vamos ver que lá em Mateus, no texto que lemos, Mateus capítulo 8, Jesus cura a sogra de Pedro, demonstrando, né, que ele é o Deus que cura, é o Jeová Rafá. E essa obra, quando se completar, né, como está escrito, quando ele vier, né, seremos como ele. Né? Quando vier o que é perfeito, nos revestiremos com um novo corpo, com um corpo glorioso, e estaremos para todo sempre com ele. Voltaremos à condição inicial que teve Adão, de poder contemplar face a face o Senhor, de poder estar na presença do Senhor. Porque com esse corpo, por causa do pecado, por causa das enfermidades, por causa da nossa fragilidade, nós não podemos estar na presença do Senhor, que foi o que Moisés pediu para contemplar, mas que o Senhor foi para a fenda da rocha e passou de costas, e mesmo assim, após Moisés contemplar aquela glória, o rosto dele passou a brilhar, brilhou por um bom tempo, que ele não conseguia, que os judeus não conseguiam, os filhos de Israel não conseguiam mirar no seu rosto, não conseguiam olhar e precisaram colocar um pano cobrindo a face de Moisés. Então nós, através dessa obra redentora, vamos voltar, né, a essa condição de poder estar na presença de Deus. Né? Jesus, nessa passagem lá de Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, que nós lemos, o evangelista apresenta Jesus curando a sogra de Pedro. E Jesus mostra que, como o segundo Adão, porque através do primeiro Adão entrou a morte, mas através do segundo Adão, que é Cristo, entrou a vida, e a vida eterna. Né? E essa passagem de Jesus como o segundo Adão, por isso que tem tantas passagens onde ele curou várias e várias pessoas, e isso para demonstrar que ele veio para curar, que ele veio para curar tanto espiritual quanto fisicamente. Né? Os pecados, né, são perdoados também, a cura espiritual e a cura, sim, física também. Lembra do paralítico que foi colocado pelo teto da casa, quando Jesus estava, e baixaram aquele paralítico, e Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados são os teus pecados. E murmuram e pensam: quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus disse: para que tu saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, ali ele estava mostrando na prática que ele veio para a cura espiritual, porque é o principal, é a principal cura que o homem precisa, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a primeira coisa que ele disse àquele paralítico foi: perdoados estão os teus pecados. E depois, aí ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda, mostrando que ele veio para curar o espiritual, a nossa alma, mas também o nosso corpo. E aquele homem que era paralítico saiu andando daquela casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Né? Então, esse relato mostra que o plano da salvação, aqui lá na cura da sogra de Pedro, mostra que o plano da salvação de Deus leva também em conta a cura divina dos seus enfermos, porque ela foi curada instantaneamente. Apenas com um toque de Jesus em sua mão, ela foi curada. Né? E já no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, né, a palavra nos mostra como devemos agir após a ascensão do Senhor, após o Senhor
ter sido assunto, ele nos deixou, né, um Paráclito, um ajudador, um consolador, o Espírito Santo, que através de nossas vidas opera maravilhas, e a igreja tem visto que no decorrer desses anos, maravilhosas curas excepcionais. Eu mesmo tive um tio que foi curado de um câncer que o tumor era do tamanho de uma laranja, praticamente. E o médico, no dia anterior à cirurgia, quando fez uma ultrassonografia, percebeu que não havia mais o tumor. E na quarta-feira anterior, nós tínhamos ido a uma reunião de oração, os irmãos oraram, impuseram as mãos, como a palavra de Deus nos mostra aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E isso aconteceu com meu tio Leirinhos. O Senhor curou-o daquele câncer e ele ficou curado e o médico ficou sem explicação. Porque Deus fez, Deus continua fazendo, né? Então, o segundo tópico da nossa lição, ele trata da origem e consequências das doenças no mundo, né? A origem da doença, como nós já até falamos aqui, começou com a queda. A origem das doenças é lá no Éden, porque Deus, quando criou Adão, ele criou, o homem não tinha pecado, o criou para estar em sua presença, sem enfermidades, sem morte, não havia morte. Adão foi criado para ser eterno. Na viração do dia, Deus estava com Adão, conversava diariamente com Adão. Então, com a queda, né, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 7, e com a queda, aí entrou a morte e entraram as doenças. E a partir daí é que Deus limita a vida do homem, porque em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, ele vai dizer que do suor do teu rosto comerás, e todos os dias da tua vida. Então, todos os dias da tua vida dá um sentido de finitude, de acabar com a vida no sentido da vida corporal, da vida física, né? Então, ali entrou a morte. E depois aí que vem da queda, vem a doença, porque o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Quando o homem pecou, tudo foi corrompido, tanto o seu espiritual quanto o seu corpo, né? E isso nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, que diz o seguinte: que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Ora, Paulo estava falando aqui para os romanos, né? Tanto os judeus quanto os gregos estão debaixo do pecado, ou seja, indistintamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 10 ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por mais que vejamos, que contemplemos obras assistenciais, obras que parecem boas, que parecem bondade, essas obras não são perfeitas. Essas obras não têm a perfeição de Deus naquela obra, porque é feita por homens, né? Então, por mais que alguém faça algo de bom, uma hora ou outra, um momento ou outro, ele vai fazer um mal. Um momento ou outro, ele vai cair num pecado ou numa tentação. Então, uma das principais consequências do pecado, além da morte, foi a vinda das doenças. E por isso, o homem
passou a viver e viver menos, né? No início, até o dilúvio, os homens viviam entre 930, 912 e 905 anos, como Adão viveu 930, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos. Então a idade era um tempo muito grande de vida. Mas após o dilúvio, né, Deus marcou um limite de 120 anos para a vida humana. E esse texto encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Né? E a partir do dilúvio, aí não se tem mais essa contagem grande de tempo de vida. Né? Segundo Pedro, capítulo 2 e versículo 5, diz: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, até ali, a geração que vivia muito mais, só sobrou Noé, que já tinha uma idade bem avançada quando entrou na arca. Né? A partir de então, a vida dura apenas os 120 anos. Apenas não, os 120 anos. Porque lá em Salmos 90, o salmista já diminui um pouco mais essa conta. Né? Ele já diz aqui, Salmo 90, 10, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Né? Há um exemplo bíblico que não está nessa descrição do salmista, né? Que é Caleb, que aos 85 anos declarou a Josué que tinha a mesma disposição de que quando tinha apenas os 40. Então, aos 85, ele se sentia tão bem quando estava com 40. É uma exceção na Bíblia. E eu espero que assim o Senhor faça comigo. Amém? Ore por mim para que o Senhor faça isso na minha vida também. E a proliferação das doenças, né, como a doença entrou no mundo, e aí com a degradação do homem, né, e ao longo da história nós vemos que parece que a cada dia vai piorando isso, né? Então, ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças, né? Doenças físicas, doenças mentais, de ordem física temos doenças cardíacas, diabetes, câncer, temos as virais, como da pandemia do Covid, né? Temos várias doenças. E de ordem mental também existem várias doenças, como Alzheimer, depressão, que leva inclusive ao suicídio. Isso geram transtornos enormes, né? Na vida de pessoas e de famílias, prejudicam inclusive as famílias. E, infelizmente, muitos não atentam para isso, de que nós devemos buscar o Senhor e devemos buscar nele a cura de nossas doenças. Né? E algumas pessoas de má fé, né, infelizmente, usam essa doutrina de cura, né, para ludibriar alguns com promessas de curas, e muitas vezes isso acaba agravando a doença, acaba agravando o quadro e levando a pessoa a uma situação bem pior. Né? Me lembro de um caso de uma pessoa que achou que estava curada, não procurou a confirmação dessa cura, porque o bom é que quando Deus cura, Ele cura verdadeiramente, cura sem nenhuma consequência, deixar nenhuma debilidade, né? Mas essa pessoa não procurou o médico para confirmar, deixou de tomar os seus remédios e lá na frente veio uma recaída, e uma recaída bem pior, né?
Mas temos a certeza de que, como diz o tópico 3 da lição, que diz aqui, Cristo cura sim, né? A cura divina faz parte do plano de Deus, Jesus cura, né? E vamos tratar também de como podemos fazer para receber essa cura. E isso é uma questão bem interessante. Com relação ao que nós podemos falar sobre a cura divina do plano de Deus, nós já falamos, inclusive, na introdução, quando falamos que o Deus se apresentou no Antigo Testamento como o Jeová Rafa, o Deus que cura. E ele faz uma declaração, o Senhor faz uma declaração lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e diz assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quando ele diz aqui, pois eu sou o Senhor que te sara, ele deu ao povo de Israel lá em Êxodo uma condição. Era uma bênção condicional. Ele diz que se você fizer o que é reto diante dos meus olhos, se deres ouvido aos meus mandamentos, nenhuma das enfermidades que atingiram os egípcios irão lhe atingir. Né? Então era uma promessa de Deus para o povo de Israel e é uma promessa de Deus para nós, através de Jesus, quando ele diz que ele cura sim. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego de Jericó, ele curou a filha de Jairo, ele curou tantas pessoas mostrando que ele cura, que ele é o Senhor que te sara, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como diz lá em Hebreus 13 e 8. Né? Então, o que nós podemos fazer para recebermos a cura divina? Como é que nós devemos estar diante dele para receber a cura divina? É verdade que ele, lá em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, quando nós dissemos, ele dá uma condição ao povo de Israel. Se estiverem cumprindo os seus mandamentos. Mas nós vemos aqui, né, na palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 14, versículo 9, diz de que quando Paulo está em Listra, né, como costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe, em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Aqui o apóstolo Paulo, ele olha para aquele homem e vê que ele tinha fé. Viu que ele tinha fé para ser curado. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos confiar que Deus cura. Mas também devemos lembrar que através da intercessão, as pessoas podem ser curadas. Como foi lá o servo do centurião. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 13, o servo do centurião foi curado à distância. Quando o centurião chega para Jesus e diz que era um homem sujeito a ordens, que sabia o que era, que ele dizia um vai e outro vai, ele dizia um fica e ele ficava, e disse a Jesus que bastava uma palavra para que o seu servo fosse curado. E Jesus diz, vai em paz, porque o seu servo já foi curado. Lá em Mateus 8, do 5 ao 13, quando ele diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo,
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o verso 13 ele diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, o servo estava distante, o servo talvez até nem cresce, mas aquele centurião chegou diante de Jesus com fé e pediu pelo seu servo. E o Senhor fez a obra. E o Senhor curou aquele servo do centurião. Portanto, eu quero conclamá-los a que nós tomemos essa posição de intercessão. Que sejamos intercessores, que nós possamos interceder por aqueles que estão enfermos. Que você tire alguns momentos no dia de hoje e diariamente também, que é até melhor, para fazer uma oração intercessória pelos irmãos que estão enfermos, por seus familiares que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, porque o Senhor faz, o Senhor cura. O Senhor pode curar como fez aqui com o servo do centurião, sem nem mesmo ter ido à casa do centurião, porque ele disse que não era digno de que Jesus entrasse em sua casa. Mas hoje nós o temos dentro de nós e podemos clamar, podemos interceder, podemos pedir por aqueles que estão enfermos. Podemos a cada momento, como lá em Lucas Jesus citou, Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, quando Jesus fala acerca da parábola, cita uma parábola que fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque muitas vezes nós estamos intercedendo, muitas vezes nós estamos pedindo e aí não vemos melhora, não vemos o Senhor operar, não vemos aquilo se resolver. Mas lá em Lucas capítulo 18, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus está aqui dizendo que nós devemos orar sempre, orar sem cessar, orar sem esmorecer, mesmo que não estejamos vendo o resultado dessa oração de imediato, mas que é uma obrigação de todo salvo, em orar e interceder por aqueles que estão enfermos, interceder pelas causas uns dos outros. E com relação a essa questão da cura, Ele vai fazer maravilhas no nosso meio, né? A única questão que nós vemos às vezes é que pessoas vêm para Jesus, né, apenas pelos benefícios físicos. Isso é um perigo, é um perigo. Mas não devemos deixar de anunciar, não devemos deixar de interceder, não devemos deixar de buscar a cura divina para que o nome dele seja glorificado, né? Em uma passagem bíblica, Jesus disse que a multidão vinha a ele apenas pelo pão que ele lhe dava, depois da multiplicação dos pães. Muitos vêm só pelas causas materiais, mas outros se chegam por causa disso e o conhecem e se achegam e creem e são salvos e passarão a fazer parte daqueles que anunciam a palavra de Deus e estarão conosco para todo sempre naquele grande dia em que Jesus virá nos buscar. Então, essa obra restauradora do Calvário, ela restaura
restaura-nos, nos leva a uma condição de salvos, de que receberemos um novo corpo, estaremos com Ele para todos sempre quando Ele vier e formos arrebatados, mas também nos dá uma certeza de que aqui podemos buscar pela cura divina. Que Deus nos abençoe, que Deus te use como intercessor para que você possa ser um instrumento de Deus para levar a cura àqueles que estão necessitados. Em nome de Jesus. Ele continua o mesmo, operando maravilhas e pode operar através de mim e de você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.